Bom dia, Darlene. Bom, o nosso estudo de hoje vai ser baseado no entendimento do que vem a ser as obras básicas da doutrina espírita. Antes eu queria ler para vocês um texto que eu acho que é muito bacana. A gente já conhece, né, inclusive, o Filme dos Espíritos, que foi lançado em DVD recentemente, esteve aqui nos nossos cinemas brasileiros. Foi baseado nessa história que Kardec vivenciou. E foi escrita, né, por Hilário Silva no livro O Espírito da Verdade, da edição da FEB. E é uma história muito bacana. E começa assim, com uma mensagem a Allan Kardec. E diz assim: com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir as suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Uma carta para o Sr. Allan Kardec. Allan Kardec, o divulgador da doutrina espírita, na triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe a carta-encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma singela carta, e leu: Sr. Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir as suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem, do mundo, e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Sena, que é o rio da França, né? E acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominavam mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei em um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefado, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume este que passo às suas mãos abnegadas, autorizando ao distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava na mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. Ainda não constava mensagens. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que o missivista se referira, mas também outra de letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas
que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retornar a caneta para o serviço costumeiro, levou um lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então essa pequena história, na qual se baseou a história do o Filme dos Espíritos, para quem o assistiu conhece essa passagem, né? Um homem em frente ao parapeito da ponte sobre o rio Tietê aqui em São Paulo, ele estava para se jogar e de repente ele ganhou o Livro dos Espíritos, que tinha ali uma dedicatória feita por um gari, né? Um funcionário da limpeza pública que passava por ali. E essa história aconteceu com Allan Kardec. Então, do livro mais importante que nós temos na codificação espírita, e o que eu queria falar é exatamente sobre esses livros que foram criados. Porque a gente lembra que Allan Kardec, para uma história que todos nós conhecemos, ainda que de forma fragmentada, né? Alguém leu um trechinho numa passagem, outro lê um livro, outro lê uma revista, e assim a gente vai pegando peças separadas do quebra-cabeça sobre a vida de Allan Kardec. A sua vida desde a infância, a sua vida na juventude, a sua formação escolar, os seus objetivos, a sua família, a forma como ele ganhava a vida, o educador que ele se tornou, um grande reformador da educação francesa no século XIX, um pesquisador, um magnetizador, até que ele teve contato com os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas que aconteciam na França, através daqueles fenômenos de efeitos físicos, as mesas girantes, as mesas falantes, que despertaram, né, a curiosidade de vários grupos de pesquisadores, de curiosos, e de Allan Kardec também, que foi ali tentar entender qual era a origem daquele fenômeno. Já que, sendo um homem de ciência, a gente lembra que a ciência investiga a causa, a origem e a fisiologia do fenômeno, quer dizer, como o fenômeno acontece. E Kardec viu isso, só que ele viu o efeito. O efeito, que era uma mesa que se movia, e ele então colocava, né, uma questão, se o magnetismo era possível, se pelo magnetismo era possível provocar aqueles fenômenos. E ele concluiu que sim, que era possível que o magnetismo movimentasse uma mesa. Mas aí então ele perguntava, bom, o magnetismo é uma força capaz de provocar aquele movimento, mas é uma força que não tem inteligência, portanto, é uma força que não é capaz de responder as perguntas como eram respondidas naquela época. Ele pensou na eletricidade, que também era uma força capaz de provocar movimentação, e aí então a mesma coisa aconteceu. A eletricidade, embora seja uma força da natureza, não é capaz de desenvolver raciocínio, não é capaz de apresentar ideias próprias. E aí então ele concluiu que, conversando com aquelas mesas, que os seres invisíveis que nos rodeavam estavam ali presentes, trazendo as suas opiniões, trazendo as suas ideias, se apresentando como espíritos dos seres que viviam quando eram encarnados. E aí então ele começou a investigar cada vez mais aquele fenômeno. E ele teve contato com um grupo que desde 1850, a gente lembra que em 1857 foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, precisamente no dia 18 de abril, quando é comemorado o Dia do Espírita aqui no Brasil, nós conversamos isso ontem, na segunda-feira. E aí então esse grupo, analisando esses fenômenos que já aconteciam há bastante tempo, pouco depois ali da família Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos, tiveram ali a oportunidade também de presenciar esses fenômenos de comunicação com os espíritos. Esse grupo, bastante seleto de famílias nobres da França daquela época,
inclusive pessoas com títulos nobiliárquicos, né, de famílias com títulos de nobres, começavam então num grupo fechado, num grupo meio que secreto, a acompanhar esses fenômenos e apresentar perguntas a esses espíritos. E cada pergunta que era respondida, dentro daquilo que eles apresentavam, por serem professores, homens com inteligência acima da população leiga da França, elaboravam perguntas filosóficas, perguntas científicas, e os espíritos iam respondendo. E eles então anotavam nos cadernos para poder registrar aquilo que essas entidades, essas inteligências extracorpóreas apresentavam. E aí então, quando Kardec entrou no cenário para investigar esses fenômenos, esses cadernos foram apresentados. E aí então Kardec analisou, organizou, apresentou novamente aos espíritos para confirmar a veracidade daquelas informações, e aí então ele criou aquele livro que era o principal, o Livro dos Espíritos. E a partir desse Livro dos Espíritos nós tivemos desdobramentos, aprofundamentos em outras obras, e além dessas obras que nós chamamos de obras básicas, talvez até de uma forma equivocada, Kardec lançou outras publicações. E então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a biografia de Allan Kardec, dentro da doutrina espírita, dentro da doutrina espírita, essas obras que nós chamamos de obras básicas, obras principais, e também da revista, a Revista Espírita, que era ali o principal meio de comunicação com as pessoas interessadas em conhecer o Espiritismo. Porque um livro, quando você lança, ele está na prateleira de uma livraria, você compra, lê em casa e acabou. A revista, Kardec abria espaço para cartas dos leitores, cartas das pessoas que tinham interesse em conhecer. E lembrando, né, que Hippolyte Léon Denisard Rivail era o nome de Allan Kardec, era o nome, né, desse nosso ilustre professor, que depois de lançar, né, ou quando estava para lançar esse livro, e por ele ter uma grande influência na sociedade francesa, ele utilizou um pseudônimo. Como acontece com muitos dos autores hoje, a gente lembra que Ivone do Amaral Pereira ela escrevia alguns artigos para um jornal espírita, utilizando um pseudônimo de um homem. Né? Eu até posso pesquisar depois ali no livro que eu estou lendo agora, que eu não me lembro de cabeça. A memória não me ajuda, né? Depois que a gente passa de uma certa idade, já viu. E aí, então, ela utilizava de um pseudônimo para que as pessoas lessem aquele artigo sem se influenciar pelo autor. Como acontece, inclusive, com os próprios espíritos. Muitos espíritos trazem para nós comunicações, trazem para nós psicografias e assinam com um nome neutro, um amigo, um orientador, um instrutor, um anjo protetor, um nome qualquer que seja, para ocultar a sua identidade. Porque, infelizmente, nós, espíritos nessa condição em que nós nos encontramos, nós damos muito mais valores à aparência do que à essência. Isso é uma característica nossa. Basta a gente andar, por exemplo, pela rua e a gente vai começar a analisar as pessoas pela aparência que elas apresentam. Pela beleza física, pela sua vestimenta, pelos objetos que ela porta, pelo carro que ela dirige, pelo local que ela mora. Então a gente vai dar muito valor para aquelas que se apresentam muito mais aos nossos sentidos do que aquelas pessoas que podem conversar com a gente e apresentar exatamente o seu conteúdo interior. Então, por nós termos essa característica, no mundo espiritual também é assim. Os espíritos apresentam nessa neutralidade a mesma coisa, exatamente, Laura. A Bela é fera. Exatamente. Então, quando a gente começa a lidar com espíritos desse nosso grau evolutivo, no mundo espiritual eles têm esse cuidado de evitar de estimular a nossa vaidade, de estimular o nosso orgulho. E aí então utilizam-se desses pseudônimos. E Kardec também vivia dessa mesma forma. Ele tinha esse cuidado de lançar uma obra que tratava de um conhecimento que não lhe pertencia, já que esse conhecimento vinha do mundo espiritual e, portanto, formava uma doutrina que era chamada doutrina dos espíritos, que nós chamamos de espiritismo, porque é uma doutrina deles, não é uma doutrina de Allan Kardec. Hoje nós vemos na mídia leiga, em especial, aquela que não conhece a doutrina espírita a fundo, mas conhece de uma forma muito superficial, diz que Allan Kardec é o fundador do espiritismo. Quantas vezes nós já não ouvimos isso?
ou seja, colocam nele a fundação de uma doutrina, como se tudo aquilo que fosse escrito naqueles livros, todos os ensinamentos do mundo invisível, do mundo espiritual, da imortalidade, pertencesse a ele. Como acontece, por exemplo, no budismo. Por que budismo? Porque Buda, Siddhartha Gautama, foi o seu fundador. Por que cristianismo? Porque Cristo, Jesus, foi o seu fundador. Por que maometismo? Porque Maomé, Mohammed, para os islâmicos, é o fundador. O taoísmo, a mesma coisa que nós temos também em outras doutrinas. E quando a gente chega no espiritismo, chamaríamos do quê? De kardecismo? Popularmente é assim que se fala. Recentemente eu estava ali fazendo a leitura, nessa época de férias, fazendo a leitura na garagem da minha casa, passou uma vizinha, me cumprimentou, né, me felicitou pelas festas de fim de ano, nós trocamos ali os cumprimentos, e ela parou para mim, parou, olhou para mim e falou assim: você ainda mexe, essa foi a expressão que ela utilizou, você ainda mexe com o kardecismo, né? Aí, para não esticar a conversa, eu falei: sim, eu continuo estudando. Ah, tá, depois eu queria conversar com você. Então a expressão kardecismo, da nossa parte, ela vem a ser não apenas uma distorção da realidade da doutrina espírita, mas um equívoco. Porque quando se diz kardecismo, nós damos a Kardec o crédito de toda a doutrina que nós estudamos, sendo que a doutrina pertence ao espírito, por isso espiritismo e não kardecismo. Né? Então, cada vez que a gente ouvir kardecismo ou a gente falar kardecismo, a gente vai ouvir aquela arranhada num disco de vinil para a gente poder corrigir essa expressão. Então, quando for possível, a gente corrige as pessoas, né, que falam equivocado, quando for possível, para evitar constrangimento, mas principalmente que a gente se eduque nessa visão. E aí, então, Kardec mudou o seu nome. Ele falou assim: eu não posso utilizar o meu nome de Hippolyte Léon Denis Rivail, porque não sou eu que estou escrevendo essa obra. Se eu escrevo as minhas obras de pedagogia, que fala de matemática, que fala de anatomia, que fala de ciência, eu posso colocar o meu nome, porque foi eu que escrevi, foi eu que pesquisei. Agora, se eu vou escrever uma obra de um conhecimento que não me pertence, eu não tenho o direito de colocar esse título. Porque as pessoas vão ler esse livro porque eu escrevi, e não porque pelo conteúdo das pessoas que escreveram. E aí, então, ele utilizou um pseudônimo, que, segundo a revelação de o espírito Zéfiro, né, ou Zéfiro, se é como preferirem, que era ali um companheiro de jornada terrena no passado, disse para ele que ele tinha um nome numa existência anterior, numa vivência terrena anterior, quando ele era um sacerdote druida. Os druidas, né, que viviam na região da Gália. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre os druidas, recomendo para vocês os livros ou o filme As Brumas de Avalon, que é um romance muito interessante, que fala exatamente dos druidas, né, dos feiticeiros, dos místicos daquela época. Né? Então, As Brumas de Avalon fala bastante sobre isso. E aí, então, Kardec, vivendo naquela época, era um sacerdote e tinha exatamente esse nome, Allan Kardec. Aí ele pensou assim: vou utilizar esse nome que ninguém conhece, assim as pessoas vão olhar a capa do livro e vão lê-lo pelo título e não pelo autor. E aí, então, a partir daquele momento, ele começou a utilizar esse nome e começou a ser conhecido por esse nome. Né? Sendo que o Hippolyte meio que ficou adormecido, somente os mais íntimos, ou aqueles que estudavam a pedagogia que Allan Kardec estudava, que ele estudava, o chamavam por esse nome, mas Allan Kardec acabou ficando o seu nome oficial. Aliás, assim, a título de curiosidade, como a gente percebe como as coisas são meio complicadas da gente analisar assim friamente, as vivências anteriores de Kardec são várias que são citadas, né? A mais antiga que a gente conhece é exatamente essa de ser druida. Mas por acaso, estava mexendo no YouTube recentemente e vi ali, eu nem lembro qual era o que eu estava pesquisando, que de vez em quando eu coloco ali espiritismo no YouTube e vejo o que é lançado, né, de palestras, de material novo que o pessoal vai postando. E aí, então, no meio do espiritismo apareceu o Ramatiz, que não é espírita, ele é espiritualista, a gente sabe disso, e o vídeo se identificava como uma doutrina espiritualista. E eu pensei, falei, bom, 10 minutos de um vídeo sobre Ramatiz, deixa eu ouvir um pouquinho da história dele. E aí, então, começou a contar a história daquele homem que viveu no Oriente, na Índia, né, se não me engano, e começou a contar um pouco a história, que ele teve contato com Allan Kardec naquele passado, e identificou como tendo duas vivências em dois locais interessantes, que Allan Kardec tinha sido um sacerdote egípcio,
Eu só estou comentando a título de curiosidade, não sei se isso é verdade, isso não faz diferença para nós, mas para vermos como as coisas são publicadas na internet, muitas vezes sem nenhum critério, e que ele tinha sido também um estudioso na sociedade de Atlântida, se é que existiu essa sociedade. Né? Então começavam a falar porque ele foi isso, ele foi aquilo e tudo mais. O que a gente tem de confirmação é que ele tinha sido um druida revelado pelos próprios espíritos. E aí então Kardec lançou essa obra. Né? E com esse mesmo nome, com esse pseudônimo, ele lançou também outras obras tratando do espiritismo, mas formando a sua base. E aí então, em cima dessa base, é o que a gente deve estudar. Né? Imagina que foi ocultada para Kardec uma encarnação da época de Jesus. Lembrar, é aquela história, né? As revelações que vão surgindo. Eu acho que todos nós, por curiosidade, eu tenho uma imensa curiosidade de conhecer quais foram as minhas personalidades anteriores. Mas a pergunta é exatamente aquela, né? Que diferença isso faz? E a gente sempre procura isso. E é uma coisa que eu comento com vocês, que o nosso orgulho, a nossa vaidade é que nos estimula a essas buscas. Porque todo mundo gostaria de ser um imperador, uma imperatriz, uma rainha, seja lá o que for. Né? Ninguém gostaria de ser um mendigo, um assaltante, um marginal ou coisa parecida. E nas pesquisas que eu costumo fazer de genealogia, né, eu sou digamos assim, ou fui com mais intensidade há um tempo atrás, um genealogista amador, pesquisando sobre a minha família, né, chegando ali a 9 gerações no meu passado, a gente começa a aprender um pouquinho mais sobre essas pesquisas. E uma das informações que chegavam para nós, né, para vocês que não conhecem essa história que eu já contei, é que as orientações que chegam para nós é assim: olha, você vai pesquisar a história da sua família, mas não espere encontrar apenas um governante, um nobre. Você vai encontrar também um suicida, um ladrão, uma pessoa comum. Então você vai pesquisar a história. Não busque a vaidade, não coloque a vaidade como sendo a referência de suas pesquisas. E quando se fala sobre conhecimento do passado, das nossas vivências anteriores, é a mesma situação. A gente sempre espera encontrar alguém nobre. Eu comentei aqui que uma amiga que era médium, e era assim meio maluquinha, então ela comentava algumas coisas assim que a gente não sabia, eu não sabia exatamente como julgar se aquilo era uma fonte de verdade ou apenas uma fantasia da parte dela. Mas ela disse certa vez que me viu encostado num balcão de uma taverna, meio gordinho, bebendo alguma coisa ali parado. Aí eu pensei, falei, poxa vida, eu achava que era um cavaleiro, naquele cavalo branco com uma capa e uma espada. De repente eu me vejo um gordinho encostado num balcão de um boteco tomando ali alguma coisa. Então ela falava assim, você fica meio desiludido, porque a gente sempre espera assim que a nossa vaidade seja estimulada, né? Seja sempre alimentada, para que a gente sempre se veja como pessoas importantes. E no fundo, o nosso presente acaba mostrando exatamente aquilo que a gente foi. Basta a gente analisar a nossa história presente, a nossa capacidade de realizar alguma coisa, as nossas tendências, que a gente vai saber exatamente o que a gente foi. Né? E pelo que eu me vejo, não fui lá grande coisa não. Mas então, fechando, né, esse nosso parênteses, a gente volta para a história da doutrina espírita. Eu queria ler para vocês aqui um artigo que foi publicado pelo nosso amigo Paulo da Silva Neto Sobrinho. Aliás, eu recomendo muito para vocês, Paulo Neto. Os artigos que são publicados sobre a doutrina espírita são artigos muito coerentes, artigos que eu gosto muito, são muito bem fundamentados, muito bem elaborados. Então, para quem gosta de conhecer um pouquinho sobre curiosidades da doutrina, procurem o artigo dele. E aqui, então, ele escreveu um artigo chamado Quais são as obras básicas? E ele escreveu o seguinte, eu vou ler o artigo aqui na íntegra, depois a gente conversa sobre isso. Temos percebido uma completa indefinição do que sejam, no Espiritismo, as obras básicas. Quem tiver a curiosidade de pesquisar, por exemplo, na internet, verá que a confusão se instalou no movimento espírita, tal qual uma nova torre de Babel. Querem uns, inclusive, e esses não são poucos, relacioná-las a uma denominação usada por correntes religiosas apoiadas em livros sagrados, que acreditam conter as revelações divinas, quando, não sabemos o porquê, a tratam como o Pentateuco da codificação. A gente lembra Pentateuco? Penta, né, significa 5, e o teuco, não sei o que é, mas alguma coisa relacionada com livros, fala das 5 primeiras obras da nossa Bíblia, né, do Antigo Testamento, da nossa no sentido ocidental, né, mas do Antigo Testamento, onde os 5 primeiros livros são os principais, tanto para o judaísmo como também para o próprio cristianismo. E aí então, por ser 5 do Pentateuco,
do Pentateuco bíblico e 5 do Espiritismo, fizemos então, vamos aproveitar a mesma expressão para poder rechear um pouquinho, né, florear um pouquinho, né, o nome da coisa. Colocamos então Pentateuco Kardeciano. Né? Então utilizamos esse nome trazendo ali de uma teuco rolo de papel. Obrigado então, o Brás. O Brás colocou ali para nós, né, o significado. E aí então aqueles rolos de papel, né, de papiros, né, que contém ali os ensinamentos daqueles livros. E aí então juntando os cinco principais livros, né, a gente, né, lembrando aqui que é o livro A Gênese, depois o Deuteronômio, o Êxodo e mais 2 que eu não lembro quais são. Mas então formando esses 5. E continua então. Vemos nessa atitude certa incoerência, mas como, infelizmente, muitos não conseguem se desligar, Levítico e Números, obrigado, Betinho. Tá? Então está ali o Pentateuco bíblico, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Começa ali com a Gênese, passa para o Êxodo, Deuteronômio, Levítico e depois Números. Vemos nessa atitude certa incoerência, mas como, infelizmente, muitos não conseguem se desligar do que aprenderam em suas religiões de origem, acabam, se não intencionalmente, pelo menos inconscientemente, trazendo para o nosso meio coisas nunca ditas ou mencionadas pelo codificador. Nem mesmo as instituições que se dizem representantes do movimento espírita falam a mesma língua, demonstrando, ao nosso ver, falta de unidade e coerência doutrinária. Deixam-nos sem amparo para definir quais livros publicados por Kardec devem fazer parte do conjunto das obras básicas. Por estar assim sem definição, é que há gente que só fala, por exemplo, no livro O que é o Espiritismo, como se estivesse nele todo o corpo da doutrina, apesar da clareza de Kardec, em situá-lo como um livro que apenas, entre aspas agora, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Citação de Kardec. Embora reconheçamos a sua importância, principalmente para os que não conhecem o Espiritismo, citar somente ele seria imaturo, pois aos que querem estudar a doutrina, os outros livros também deverão ser estudados para uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, pormenorizada dos princípios espíritas. Geralmente vemos pessoas e instituições espíritas citando como obras básicas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. E raras vezes aparecem referência às obras póstumas, à Revista Espírita e ao O que é o Espiritismo, e quando isso ocorre, são colocados num segundo plano como obras complementares, que não seria necessário, mas apenas seria bom lê-las. Pensando nisso, resolvemos, como se diz, beber água da fonte, para ver se poderíamos encontrar essa definição no que escreveu o codificador. Vejamos o que Kardec nos fornece como roteiro para estudo. Em julho de 1859, Kardec recomenda aos que querem se esclarecer sobre o Espiritismo que se deve estudar primeiramente o resumo contido no livro O que é o Espiritismo, justificando a citação de Kardec. Nesta rápida exposição, fomos levados a indicar os pontos que deve, particularmente, fixar-se a atenção do observador. A importância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que julgam o que não compreendem ou segundo suas ideias pré-concebidas. Então, aqui nesse caso, só fazendo um comentário, o livro O que é o Espiritismo, nós já estudamos aqui na nossa sala, inclusive, essa obra, e vimos ali que Kardec estabelece como se fosse um debate entre 3 personagens que foram criadas, o cético, o religioso e aquele que tem aí uma certa abertura para discutir esses assuntos. Bom dia, pessoal que chegou. Para discutir esse assunto, debater sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Então ele serve, de alguma forma, para poder apresentar a doutrina espírita para aqueles que têm curiosidade de se esclarecer sobre o que é essa doutrina. Ele não quer se aprofundar, ele não quer entrar em detalhes, em minúcias, ele quer apenas entender que raio de doutrina nova é essa que saiu. Então o livro que é o Espiritismo veio trazendo de uma forma resumida, e Kardec coloca isso na citação da obra. Uma rápida exposição
para esclarecer sobre os pontos principais da doutrina espírita. Continua aqui o nosso texto. Na sequência, para os que desejam saber mais, diz: ler-se-á o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia para aqueles que querem operar por si mesmos, como para aqueles que querem se inteirar dos fenômenos. Vêm em seguida as diversas obras onde estão desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, tais como a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, etc. Voltando ao assunto, em 1861, aconselha aos que querem adquirir noções preliminares sobre o Espiritismo que leiam nesta ordem: o que é o Espiritismo? E Kardec coloca: esta brochura, de apenas uma centena de páginas, é somente uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, um esboço geral que permite abarcar o conjunto sobre um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se o objetivo e pode-se julgar a sua importância. Por outro lado, nele se encontra a resposta às principais questões ou objeções que estão naturalmente dispostas a fazerem as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que não requer senão um pouco de tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. A citação de Kardec aqui é interessante, que ele coloca assim: resposta às principais questões ou objeções que estão naturalmente dispostas a fazerem as pessoas novatas. Quando nós estudamos esse livro, já faz um tempo, né, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos depois o que é o Espiritismo, depois voltamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e agora estamos estudando o Livro dos Médiuns, né? Nos estudos de segunda e quarta-feira. Então já faz um tempinho que a gente viu. Mas o interessante é que Kardec, a ideia que nós elaboramos na época, era mais ou menos assim: Kardec andava pela rua, imagina ele andando ali com a sua cartola, com a sua bengalinha, né, que era uma tradição naquela época, os homens andarem com aquela bengala, de preferência com aquela cabeça de marfim para poder enfeitar um pouco mais. Andava pela rua e as pessoas paravam e faziam perguntas básicas, daquelas mais simples que hoje nós ouvimos para as pessoas que têm curiosidade em conhecer a doutrina espírita, e ele respondia. Depois respondia de novo a mesma pergunta, novamente a mesma pergunta. Recebia uma carta com a mesma pergunta. Numa reunião vinham com a mesma pergunta. Ele falou: peraí, deixa eu escrever um livro com essas perguntas, que fica muito mais fácil do que eu ficar repetindo a mesma coisa. E se por acaso alguém vier com alguma pergunta, eu indico o livro, que fica muito mais simples. Kardec, com aquela sacada que lhe era peculiar, fez então esse livro com perguntas comuns que as pessoas faziam, sem muito aprofundamento, né? O espírito existe mesmo? É verdade que ele existe? É verdade que eu posso conversar com alguém que desencarnou? É verdade isso? É verdade aquilo? Então ele elaborou esse livro básico. Depois, a segunda orientação nessa sequência que Kardec trouxe, ele coloca: o Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, ditada pelos espíritos, pelos próprios espíritos, com toda a sua filosofia, e exatamente, Balk, até hoje as mesmas perguntas, e a gente tem que continuar indicando os mesmos livros. Mas um detalhe interessante, só interrompendo aqui a leitura que a gente está fazendo, quando nós estudamos esse livro, algo que chamou bastante atenção, principalmente naquela parte, antes de entrar nos diálogos e ficar apenas na parte de introdução, Kardec apresenta ali alguns debates que ele travou com personalidades da época. Um bispo aqui, né, um arcebispo, que escreveu uma carta pública contra o Espiritismo, amaldiçoando essa nova doutrina, e Kardec então debatia. Então, para nós, em pleno século XXI, ler um debate do século XIX, com os pensamentos que já mudaram tanto, que não tem ninguém da igreja hoje que escreva em nome da igreja publicamente alguma coisa atacando a doutrina espírita, nós vemos ali como informações pessoais. Quando a gente lê aquela primeira parte, fica um pouco chato, que você lê de uma pessoa que você não conhece, de um assunto que está passado, de um assunto que não interessa mais. Então acaba ficando desinteressante esse livro. Mas é importante que a gente faça uma revitalização dele, porque na questão dos debates estão presentes ali questões que até hoje continuam sendo feitas. Então vale a pena a gente continuar indicando para que as pessoas leiam, conheçam um pouco a história, conheçam um pouco o desenvolvimento da doutrina, as dificuldades que nós enfrentamos, para chegar hoje naquilo que nós entendemos na atualidade.
Então aqui, a segunda indicação de Kardec, o Livro dos Espíritos, contém a doutrina completa, ditada pelos próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação da destinação do homem, a iniciação à dos Espíritos e os mistérios da vida de além-túmulo. Lendo-o, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo frívolo. Por que ele colocou isso? Que ele tem que ser sério e não é frívolo? Porque no passado, o contato com os espíritos, principalmente diante daqueles fenômenos das mesas girantes, para quem não conhece essa história das mesas girantes, e eu também, quando eu entrei aqui no Pautal, que comecei a ter contato com a codificação espírita, também me surpreendi, né, de que raio que eles estão falando de mesa girante. Que raios são aquelas rãs dançantes? Eu não sabia o que era. Eram essas mesas que tinham transferindo para a atualidade, nas lanchonetes, umas mesas de madeira de 3 pés. E aí então as pessoas se sentavam à volta, né, 3, 4, 5 pessoas, e apoiavam os dedos levemente em cima do tampão dela. E aí então essas mesas começavam a dar aquelas tremidas. Tremiam para cá, tremiam para lá, começavam a girar, e aí então percebiam que essas mesas, movimentando-se por si mesmas, não levando em conta que tinha ali a questão do fenômeno físico, onde tinha um médium presente que favorecia o seu acontecimento, eles deram o nome então de mesas girantes, ou mesas dançantes. Porque depois de um tempo, quando essas mesas ficavam dançando para cá, dançando para lá, eles perguntavam, faziam pergunta para a mesa, né? Tem alguém aí? Aí a mesa respondia através da tiptologia, que é o nome dado para as batidas, né? Comunicação através das batidas. E aí então começavam então a dar respostas. Primeiro com um sim, uma batida, não, 2 batidas. Depois começou com o alfabeto, né, que é essa tiptologia. A sematologia era primeiro ali só as batidas do sim e não, e depois da tiptologia veio o alfabeto. Uma batida, letra A, 2 batidas, letra B, e assim sucessivamente. A gente pode imaginar como isso é difícil, né, quando a gente erra a contagem, e está ali para L, M, N, você não sabe se estão ali tanto com 15, 16 ou 17 batidas, perdeu a conta, tem que começar tudo de novo. Imagina a bagunça que era. Então a gente lembra sempre que nessa época então essas mesas começavam a ser chamadas de mesas girantes, ou mesas dançantes, né? E então era um passatempo frívolo. E Kardec já colocava, se você quer conhecer o Espiritismo na sua verdadeira essência, no seu conceito científico, no seu conceito filosófico, no seu conceito espiritual, evite utilizá-lo, ler apenas como se isso fosse um manual para brincar com as mesas. Então ele teve essa preocupação de orientar essas pessoas. A terceira indicação, o Livro dos Médiuns, ele coloca, destina-se a guiar, na prática das manifestações, pelo conhecimento dos meios mais próprios para comunicar-se com os espíritos. É um guia, seja para os médiuns, seja para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando agora o Livro dos Médiuns, quando nós fizemos ali os 3 ou 4 primeiros encontros aqui na nossa sala para tratar desse assunto, a gente conversou bastante antes de entrar no livro sobre o que era exatamente o Livro dos Médiuns. Porque Kardec colocava assim, olha, essa doutrina veio dos espíritos. Se você quer entender como ela veio, ou você mesmo também quer experimentar essa comunicação, esse livro traz as instruções básicas de como entrar em contato, como o contato acontece, quais os cuidados que precisam ter, quem são aqueles que se comunicam, quais os tipos de perguntas que podem ser feitas. Então utilizou o Livro dos Médiuns e chamava exatamente Manual dos Evocadores ou o Livro dos Médiuns. Porque o evocador é aquele que evoca o espírito. O médium é aquele que intermedia a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E tem aqueles que são os curiosos, que querem entender o que acontece, que é o que acontece com a maioria de nós. Por que nós estamos estudando o Livro dos Médiuns? Por acaso a gente pretende fazer aqui alguma sessão mediúnica? Obviamente que não. Primeiro, que a gente não tem capacidade. Segundo, que não é o local adequado. Terceiro, que a gente não tem objetivos ainda para poder fazer isso. Então nós estudamos por quê? Para poder entender como as coisas funcionam, para tirarmos da nossa visão aquela situação de cair no misticismo, cair no medo. Tanto que no primeiro dia, quando nós conversamos sobre o Livro dos Médiuns, nós trouxemos aqui para você a mediunidade no cinema, aquele presentinho que eu tinha preparado, vocês se lembram? Né? Para quem não assistiu, depois eu posso até passar para vocês aqui o endereço, deixa eu ver se encontra aqui fácil, que eu achei que foi bem bacana.
né? Não por eu ter feito, mas eu achei assim, que o resultado daquilo que a gente fez foi bastante positivo, né? Que era a nossa proposta. Vocês vão aqui nesse site www.virtual.spiridige.net, está aqui, para quem quiser conhecer um pouquinho. Dá uma chegadinha ali no menu, no quadro de avisos, e lá no final vocês vão encontrar o link para fazer o download desse vídeo, né, chamado aqui então Mediunidade no Cinema. Pode baixar, pode usar e abusar, e fica à vontade. Onde eu selecionei ali trechos de filmes que falam de fenômenos mediúnicos. Algumas passagens que são interessantes, porque quando a gente vê no cinema, na televisão, aquilo que acontece do mundo espiritual, é muito natural a gente se impressionar. Olha só que os espíritos estão se manifestando, que os demônios, porque ele está falando, porque está acontecendo, porque um prato voou. Isso é coisa, mistérios do mundo espiritual. Como isso acontece? Aí então, estudando o Livro dos Médiuns, a gente tem um entendimento de que por trás daquilo que os nossos olhos percebem, ou de que os nossos sentidos captam, existe ali uma lógica, existe ali um mecanismo que pode ser detectado, que pode ser estudado, e o Livro dos Médiuns tem essa função. Hoje nós estudamos para entender o que acontece daquilo que a gente vê na televisão. No passado, era estudado para entender a brincadeira das mesas girantes. Continua para nós aqui. Kititi colocou, bom dia. Kardec sempre se diferenciou pela arte da evocação. Disso resulta todo o seu trabalho, pois cabe ao evocador Kardec os méritos. Sem sua inteligência, vontade, não haveria obra. Espíritos desencarnados sem inteligência encarnada, para dar carência ao trabalho, não funciona. Então, exatamente essa foi a proposta de Kardec. Então, ele criou, desenvolveu, na verdade, para nós, o Livro dos Médiuns, com instruções do mundo espiritual. Ele fazia comentário em cima das instruções. Então não foi ele que criou o manual dos evocadores. Ele trabalhou em cima das orientações, daí então o título que ele recebe de codificador. O que é o codificador? É você criar códigos. Você pega as orientações que chegam no mundo espiritual, organiza, desenvolve, aprofunda, publica, então você tem a codificação. Por isso ele é um codificador. Porque dá a impressão de que Kardec era um mero bibliotecário, Chegava uma carta, ele grampeava. Chegava outra carta, ele grampeava. Depois ele publicava tudo e tudo bem. Na verdade, a função de codificador dele foi não apenas receber, mas analisar e aprofundar aquelas informações, organizar na sequência de um raciocínio e depois publicar. Esse é o mérito que ele teve. Depois a gente tem aqui a quarta indicação feita por Kardec, a Revista Espírita. É uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam o que se disse das duas obras precedentes e que lhes é, de alguma forma, a aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo com elas, mas será mais proveitosa e mais inteligível, sobretudo após a leitura de O Livro dos Espíritos. Nós sabemos que muitas pessoas nunca sequer tiveram contato com a Revista Espírita. A Revista Espírita, para quem não conhece, ela era uma publicação mensal que começou a partir de 1858. Então ele lançava edição de janeiro, edição de fevereiro, edição de março, como nós vemos hoje nas revistas de grande circulação nacional, principalmente das mensais, que nós temos aquelas que são semanais. E aí então em cada edição ele colocava ali alguns tópicos que eram importantes. Uma orientação do mundo espiritual, uma curiosidade sobre o mundo espiritual, uma dúvida que uma pessoa apresentava, uma orientação que era trazida. Então, mês a mês, ele ia fazendo essas publicações. E aí, então, essa revista se tornou um meio de contato com as pessoas. Aquela sessão de cartas respondidas, que a gente vê hoje com tanta frequência nas revistas atuais, acontecia também naquela época. Alguém percebia um fenômeno e colocava, olha, Sr. Kardec, ou Monsieur Rivail, seja lá como for, aconteceu tal coisa em tal lugar. O que isso pode ser? Aí então Kardec muitas vezes fazia a evocação do espírito que participou daquele fenômeno e depois fazia a evocação dos instrutores espirituais que davam ali um aprofundamento naquela situação. Então a Revista Espírita foi publicada de 1858 até 1869, quando foi o desencarne de Kardec, que se eu não me engano foi até o mês de junho, porque depois teve ali outros responsáveis da sociedade que deram continuidade, mas depois ela deu uma
uma parada, né? Deu, digamos assim, acabou perdendo um pouco do fôlego. Mas essas publicações estão disponíveis para quem quiser. Nesse mesmo site que eu passei para vocês, do virtual.spiridige.net, dá uma chegadinha na biblioteca virtual. Ali vocês vão ter a indicação da revista, dos livros que são oferecidos pela própria FEB. Tá? Livros muito interessantes, vale a pena fazer a leitura, tá, pessoal? E depois ele colocou aqui como comentário final: isso pelo que nos concerne, aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró, o contra, as críticas, como também as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Continua aqui Paulo Neto no comentário. No mês seguinte, há uma importante fala de Kardec sobre as publicações das comunicações espontâneas na Revista Espírita, que vem, com certeza, justificar o porquê da recomendação de sua leitura. Leiamos a citação de Kardec. O que lhe dá essa opinião é que a grande quantidade de matérias e a necessidade de coordená-las permitem muito raramente publicar todas essas questões no número da Revista Espírita, onde elas são mencionadas no boletim. Mas, cedo ou tarde, nela encontram o seu lugar. Aliás, elas constituem um dos elementos essenciais das obras sobre o Espiritismo. Foram aproveitadas em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, onde estão classificadas segundo seu objeto, e nenhuma delas que são essenciais foi omitida. E o interessante também que a gente tem que lembrar é que quando a gente faz a leitura, principalmente das entrevistas que Kardec realizava naquela época com os espíritos, bom dia pessoal que chegou, que Kardec realizava naquela época, grande parte dessas entrevistas foram transferidas para a obra O Céu e o Inferno, de uma forma mais resumida. Quando nós estudamos O Céu e o Inferno aqui, eu tinha uma preferência, em vez de pegar o texto que estava publicado nessa obra, eu ia na Revista Espírita e pegava a entrevista na íntegra. Algumas vezes o dobro do tamanho, porque era muito mais interessante, era aprofundado, né, despertava muito mais a nossa curiosidade. Mas Kardec teve a preocupação de resumir essas entrevistas para evitar que ficasse um livro muito longo. Ele colocava apenas o básico daquilo que acontece, né? E aí então a indicação da Revista Espírita, principalmente para essas comunicações espontâneas, ou mesmo das evocações, é bem interessante de ser estudado. Vamos ver se a gente planeja num futuro não muito distante fazer o estudo da Revista Espírita. Embora ela seja estudada aqui no Pautalk, todas as segundas-feiras, às 6h15 da noite, na Sala Espiritismo Net Brasil, é um estudo semanal. Eles estão estudando a edição de 1850. Então, para quem quiser conhecer a Revista Espírita, toda segunda-feira, às 18h15, aqui no Pautalk, Sala Espiritismo Net Brasil. E aí, então, continua o artigo do Paulo Neto. Ressaltamos que, segundo o próprio Kardec, as comunicações espontâneas que foram publicadas da revista, entre aspas agora, constituem um dos elementos essenciais das obras sobre o Espiritismo, fecham-se aspas, citando os 2 livros em que foram aproveitadas. Em janeiro de 1868, cerca de pouco mais de um ano antes de sua morte, Kardec reafirma que se encontra na Revista Espírita, abrem aspas, no estado de esboço a maioria das ideias que estão desenvolvidas nessa última obra, porque o fizemos com as precedentes, considerando que a revista é frequentemente para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios antes de admiti-los como parte constitutivas da doutrina. Fecham-se aspas. Concluímos que se básico significa que ou que serve de base, de fundamento basilar fundamental, então, pelo que podemos perceber das recomendações de Kardec, teremos de discriminá-las assim: o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Revista Espírita, inclusive conforme consta na Revista Espírita de maio de 69. Às estas acrescentaríamos, por nossa conta, o livro Obras Póstumas, por ser uma publicação de escritos inéditos de Kardec. Se daí quiserem dividi-las em de iniciação, importantes,
complementares, não faz a menor diferença, desde que, obviamente, a leitura de todas essas seja recomendada. E falando em obras póstumas, hoje à noite, às 9h30, na Sala Espiritismo Net Brasil também, estamos estudando ali o livro Obras Póstumas. Então, para quem quiser também conhecer um pouco dessa obra, está ali. E como nós já dissemos, Obras Póstumas significa uma obra que foi publicada póstumamente, ou seja, após o desencarne de Kardec. Então, depois que ele desencarnou, os amigos, né, a Gabi, que era a esposa de Kardec, e mais os amigos, começaram então aquela arrumação para dar destino, né, às coisas que ficaram ali guardadas de Kardec após o seu desencarne. Né, jogar fora algumas coisas, arquivar outras e tudo mais. E perceberam uma grande quantidade de informações que seriam interessantes serem reveladas. Comunicações pessoais, o diário de Kardec, informações que chegavam ali do mundo espiritual que ele não achou relevante naquele momento publicar. Então pegaram todas essas informações, juntaram e publicaram essas obras póstumas. Então, para quem não leu ainda, vale a pena ler. É uma curiosidade que a gente tem sobre Allan Kardec, a pessoa Allan Kardec naquela situação, as suas angústias, as suas quedas morais, os temores que ele tinha, né? Queda moral no sentido de querer desistir do trabalho pela pressão, pelas dificuldades e tal, né? Então, todas essas obras, incluindo as 5 que a gente já conhece, mais o que é o Espiritismo, mais Revista Espírita, mais obras póstumas, traz para nós ali uma série de informações. E Kardec tem muito mais livros ainda, né? Esse que é mais interessante, né? Qual que é exatamente, Armando? Coloca o título para nós aí. Enquanto isso a gente finaliza aqui. E aos que somente leem o Livro dos Espíritos, né? A viagem espírita também é um outro detalhe. Pois é, e a viagem espírita, muitos dos textos da viagem espírita constam tanto no livro Obras Póstumas como na revista espírita também. Eu já fiz algumas comparações e eu achei textos nesses 2 livros. E o Viagem Espírita foi um trabalho feito pela Federação Espírita Brasileira, que eles tiveram assim, a preocupação foi fazer uma investigação de todas as publicações de Kardec que faziam referência às suas viagens para a divulgação da doutrina espírita. E aí então a FEB publicou esse livro, chamado Viagem Espírita em 1862 e Outras Viagens, que traz ali para nós o diário, vamos dizer assim, o diário de bordo de Kardec, quando ele dizia, estou indo para tal lugar, aconteceu tal coisa, teve essa resposta. Depois eu fui para tal lugar, aconteceu tal coisa, teve essa resposta. E isso tanto dentro da França como em países da região, né? Foi muito para a Bélgica, esteve também na Alemanha fazendo pesquisas e tudo mais. Então esse livro é bem interessante, porque nos relatos que Kardec traz dessa obra, é aquilo que eu sempre falo, né? Nas palestras que ele fazia, tem transcrições de palestras que ele proferia em alguns grupos ali próximo, em Bordeaux e outras cidades ali das imediações de Paris. Era interessante que ele, quando ele fala, quando a gente lê o texto, eu tive a impressão, a sensação, de que eu estava sentado no auditório ouvindo ele falar. Porque era Allan Kardec falando. Não era Allan Kardec escrevendo sobre os ensinamentos dos espíritos. Era ele. Então a gente via assim, o jeito que ele falava, o jeito que ele se expressava. Está na revista assim, o Brás, porque ele fazia a viagem e depois ele publicava na revista, para que as pessoas tivessem conhecimento do que aconteceu. Então a FEB tomou a iniciativa de juntar apenas informações sobre essas viagens. Daí então a publicação dessa obra, que vale a pena a leitura, tá, pessoal? Eu achei muito bacana, tem muita coisa importante para a gente estudar, tá? É bem legal, né? Pois é, Armando, é uma coisa tão... a linguagem de Kardec é tão pessoal que dá a impressão de que ele está falando com você. É algo assim impressionante. Eu fiquei lendo, eu falei, cara, eu estou assim apaixonado por esse livro, de tão interessante que ele é de ser estudado. Então, para quem nunca leu, vale a pena vocês fazerem a leitura, se não pelas informações, para ter também essa percepção de receber uma comunicação quase que olho no olho vindo de Kardec. Bem legal. E aqui então, para a gente finalizar o artigo, né, de fácil compreensão, flui muito bem, não tem nada assim cheio de aquela linguagem prolixa, né, que fala muito, mas diz pouco, muito objetiva, muito fácil, muito simples e muito interessante também. Finalizando aqui o último parágrafo. E aos que somente leem o Livro dos Espíritos, achando que está tudo nele, transcrevemos essa fala de Kardec. Olha que informação importante que foi publicada na Revista Espírita de 66. Olha que importante. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais,
que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Então significa o que com essa fala de Kardec? Que aquilo que foi publicado no Livro dos Espíritos são os pontos fundamentais, mas que o detalhamento daquelas informações necessitam de estudo e observação. E daí então todas essas obras que vieram depois de Kardec, tanto trazida por Leon Denis, como de outros autores brasileiros também, de tantos médiuns que nós temos hoje, merecem os nossos estudos para poder aprofundar aquilo que a base foi trazida para todos nós. Então quando nós falamos assim, vamos estudar as obras básicas, quando pensamos em obras básicas, pensamos em tudo aquilo que Kardec pesquisou. Porque já que ele é o codificador, tudo que vem dele é base para o nosso estudo doutrinário. Não nos restringamos apenas nas 5 obras que nós sempre estudamos. Nós conversamos isso ontem, daquele bendito ESD, das apostilas que são criadas por muitas instituições para facilitar o estudo da doutrina espírita. E nesse facilitar, a gente coloca um asterisco, e lá embaixo a gente faz a leitura. E se facilitar significa resumir. Se nós vamos estudar uma doutrina tão complexa como a doutrina espírita, através dos seus resumos, nos preparemos para estudarmos apenas a superficialidade. Porque se de todas essas obras, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, lembrando que a Revista Espírita são 12 volumes. 12. Então se vocês tiverem o livro físico e colocarem na estante, metade da prateleira vai ser ocupada apenas pela Revista Espírita. Seria o supletivo, foi exatamente a expressão que eu utilizei ontem, Laura. A gente está fazendo o supletivo do Espiritismo. Aquela coisa de você estudar à noite e faltar de vez em quando, é o que você está fazendo. Então você separa apenas as 12 obras da Revista Espírita, os 12 volumes, e compara com uma apostila do ESD, uma apostila com 200 folhas. Vai ter um estudo superficial, um estudo incompleto, e nós vamos perder muito do que Kardec trouxe para nós. Para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo, a relação das obras de Allan Kardec, só para a gente poder ter uma ideia, que eu achei que é importante estudarmos obras básicas, não Pentateuco, não as 5 obras apenas, mas as obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos em 1857. O lançamento da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, em 1858, que era uma publicação mensal, como nós colocamos. Kardec coloca aqui logo na capa de entrada, na folha de entrada, o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do mundo invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e seu futuro. A história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Olha só o que é a Revista Espírita, o tanto de informação que ela traz para todos nós. 1858, nós falamos também sobre essa obra na introdução do estudo do Livro dos Médiuns. Instrução prática sobre as manifestações espíritas. Nós lembramos que Kardec, quando ele era perguntado, assim como ele lançou o livro do O que é o Espiritismo, como um resumo da doutrina para poder responder aquelas perguntas básicas, ele lançou também essa obra, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, para falar para as pessoas um resumo do que é a mediunidade. O que você pode fazer como ações primeiras, ações iniciais, para participar de um evento mediúnico, de um evento espírita. E depois disso, ele lançou o Livro dos Médiuns, logo na introdução dizendo também, vamos ignorar a instrução prática, porque esse livro substitui aquele. Aprofundando, desenvolvendo e tudo mais. Obrigado, Cindizinha. Aprofundando, desenvolvendo e tudo mais. Então ele lançou essa instrução prática. Vale a pena fazer a leitura também, a título de curiosidade. 59, Revista Espírita, volume 2. Em 59 também, O que é o Espiritismo, o livro que contém os princípios básicos da doutrina. Em 60, volume 3 da Revista Espírita. Em 60 também, Carta sobre o Espiritismo, em resposta a um artigo publicado na Gazeta de Lyon. 61, o 4º volume da Revista Espírita. Em 61 também, o Livro dos Médiuns. 62, o 5º volume da Revista Espírita. Em 62 também, O Espiritismo em sua expressão mais simples. É um livro direcionado aos iniciantes do Espiritismo. Como é que está o som, pessoal, por gentileza?
Ok? Obrigado. Então, o Espiritismo, em sua expressão mais simples, também é um livro digitalizado que vocês podem encontrar lá no site da FEB, bem facinho de ler, bem interessante. Em 62, Viagem Espírita, né, que é o livro que fala sobre aquela época, né, que ele realizou a partir de 1860, bem interessante. 62 também, Resposta às mensagens dos espíritas lioneses por ocasião de Ano Novo, opúsculo de Kardec que dirigiu ao movimento espírita de Lyon, sua cidade natal. 63, o sexto volume da Revista Espírita. 64, o sétimo volume. Em 64 também, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas ou Primeira Iniciação, que é um outro livreto publicado aos iniciantes do Espiritismo. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro nome, a gente lembra, do Evangelho segundo o Espiritismo, era a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então o pessoal achou que esse termo, imitação do Evangelho, acabava desmerecendo a qualidade da obra. Então se tornou o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo significa conforme o Espiritismo, dentro da visão do Espiritismo. 65, o oitavo volume da Revista Espírita. Em 65 também, Coleção de Composições Inéditas, um pequeno livro com trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65, O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. 65, Coletânea de Preces Espíritas, obra feita a partir dos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, um livreto só com prece que Kardec separou do Evangelho, né? Aliás, interessante, quando nós estudamos aqui essa coletânea de preces, a gente viu o quão farto, o quão rico é esse material para a gente estudar. 66, o nono volume da Revista Espírita. 67, o 10º volume. 67 também, Estudo acerca da Poesia Medianímica, uma coletânea de poesias recebida pelo médium Vavasseur, em que Kardec coloca seus comentários e interpretações. Olha só, Kardec estudando poesia medianímica. Quem imaginou que Kardec faria isso? Ele fez, em 67. 68, o 11º volume da Revista Espírita. Em 68 também, Caracteres da Revelação Espírita, uma obra com trechos extraídos da Revista Espírita. 68, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que é aquela parte científica do Livro dos Espíritos. 69, 12º volume da Revista Espírita. E finalmente, né, já não era mais Kardec, mas em 1890 foi publicado então Obras Póstumas. Esse livro que é o livro que acabou depois juntando todas as informações que Kardec, como nós comentamos, né? Então, portanto, 21 anos depois do seu desencarne, né, o Armando colocou, um farto material de estudo que em uma encarnação não daria para se estudar, né, e depois pôr em prática, sem dúvida, né? E o Braz colocou uma coisa que achei importante, foi Kardec ter usado Flammarion e o espírito Galileu na Gênese, né? É aquela coisa, né, o Braz, para falar de alguma coisa de ciência, você tem que falar de um espírito que esteja dessa área, né? Essa área científica que é fundamental. Então isso que é o mais importante, né? Vai com Deus, Val. Até a próxima. Né? Então aqui para nós, né, os livros da codificação espírita, as obras básicas do Espiritismo, são na verdade todas as obras que Kardec trouxe, né? A diferença é que algumas dessas obras ele se separou, né? Pegou um trecho em especial, pegou alguma particularidade, fez ali uma coletânea para as pessoas que tinham necessidade de fazer uma consulta rápida, né? Mas aquilo que é o importante para o nosso estudo da codificação são exatamente esses livros. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Revista Espírita em todas as suas edições e que juntando também obras póstumas depois para fazermos esse estudo das ideias de Kardec. Para quem quiser juntar também Viagem Espírita, de 1862, e lembrando que ler apenas fica apenas com conhecimento superficial. E o estudo dessas obras é o mais importante. A gente parar, estudar, comentar, fazer comparações. Se a gente imaginar, por exemplo, a ideia de Deus, Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, fala na Gênese, fala no Evangelho segundo o Espiritismo, fala também no Céu e Inferno. Então ele dá sobre Deus, por exemplo, 4 opiniões diferentes, juntando também alguns artigos da Revista Espírita.
Então nós podemos juntar ali, formar uma ideia bem embasada dentro da visão de Kardec. Mas aquilo que eu sempre coloco para vocês. Kardec foi um estudioso, Kardec foi um homem de grande inteligência, teve ali um suporte importantíssimo, mas a gente tem que tomar a iniciativa também de sermos críticos. Da gente ler alguma coisa que Kardec escreveu e fazer buscar uma opinião diferente para saber se é aquilo mesmo, para saber se por acaso a ideia dele bate com a nossa, porque tem situações que você lê que eu penso assim e falo assim, olha Kardec, me desculpa, mas eu não acho que seria assim não. Eu acho que eu pensaria diferente. Principalmente depois de nós termos mais de 150 anos de estudos da doutrina espírita. Muita coisa aconteceu de lá para cá, muita informação chegou, que a gente precisa fazer comparação. Para não ficarmos restritos, porque do contrário a gente vai acontecer como acontece nas religiões tradicionais. Eu não falo nada do que está escrito na Bíblia, eu não penso nada diferente do que está escrito na Bíblia. E na verdade eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que me permitir. A filosofia, que é uma das bases que sustentam a doutrina espírita, me dão liberdade para pensar. Então temos ali material fartíssimo, temos opiniões das mais diversas, temos oportunidade de estudo em tudo quanto é canto, basta que a gente tenha vontade e disposição de entender que filosofia é essa que nós abraçamos. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso bate-papo de hoje, nesse nosso aquecimento aos estudos do nosso ano novo que se inicia, e a gente já fecha por aqui, eu passo lá para o nosso amigo Irmão X, que vai fazer o encerramento para nós. E aí então nós vamos depois darmos continuidade. Né? O Brás colocou, tive por base um livro Profecia Celestina. Muitas pessoas que o leu, quase todos passaram batidos por coisas importantes ali. Até virou filme, né, Brás? Profecia Celestina. Para quem quiser ler também, tem ali. O Nando colocou, né? Solatão, só isso, viu, Sandra? E olhe lá. Nando colocou, e se há alguns anos o próprio Kardec já fez uma errata dos livros, corrigindo e completando algumas perguntas, imagine mais de 100 anos, né? Pois é, muita coisa, né? Muita coisa a ser aprendida, muita coisa a ser entendida. E aquilo que eu sempre falo para vocês, meus amigos, quando a gente se aproxima do Espiritismo, normalmente, isso aí, Ju, né? A Aurorinha ali, que é a nossa nova mascote, que logo logo chega. O importante para nós, meus amigos, é o seguinte: quando nós nos aproximamos do Espiritismo, nós nos aproximamos por um motivo. Normalmente esse motivo é uma dor. E quando a gente se aproxima do Espiritismo, a gente busca o alívio para essa dor. Só que quando a dor foi resolvida, é importante que a gente conheça mais sobre aquilo que a gente estuda. Se por acaso eu me aproximo do Espiritismo porque eu perdi um ente querido, o meu foco fica em cima disso, para saber como aquela pessoa está, se eu posso receber comunicação dela. E aí então eu falo assim, olha, eu sou espírita porque eu acredito em vida depois da morte. Só que eu sempre tenho que me ver como espírita por uma série. A Aurora é a nenenzinha que vai nascer. E a pequenininha que vai chegar logo logo. Então só que quando eu falo em doutrina espírita, eu tenho que conhecer tudo a respeito dela. Eu tenho que entender a sua verdade, os seus fundamentos, e não simplesmente ficar restrito na minha dor, no meu objeto de intenção. É mais ou menos uma universidade. Você entra numa universidade para fazer um curso. Vamos supor, por exemplo, que eu queira fazer medicina. Me veio essa profissão agora. Só que só me interessa na medicina fazer cirurgia. Então eu vou sentar numa sala de aula, não vou ter paciência para estudar sobre ginecologia, não vou ter paciência para estudar sobre pediatria, sobre saúde pública, nada me interessa. O que me interessa é ser cirurgião. E eu começo a dispensar aquilo que eu não considero importante. Consequentemente, eu vou me tornar um mau profissional. Porque eu não vou ter uma visão universal daquela área do meu interesse. Se nós vamos estudar a doutrina espírita, nós temos que ter uma visão universal. Mesmo que nós sejamos motivados por alguma coisa, mesmo que alguma coisa me chame a atenção. Né? Tem que ser um clínico geral para depois se especializar. Não, eu quero fazer cirurgia. Não quero saber de nada que tenha que fuja dessa especialidade. Eu quero saber de mediunidade, o resto de doutrina espírita não me interessa. Significa que eu vou ser um mau espírita. Porque eu não vou entender a sua filosofia, não vou entender o seu aspecto espiritual ou religioso, não vou entender sobre o seu filosófico, só vou querer saber de experimentação. E doutrina espírita para nós é uma filosofia de vida, ela tem que ser bem conhecida. E nós temos uma base importantíssima para estudar.
Basta que a gente tenha boa vontade, basta que a gente tenha perseverança para poder estudar cada vez mais e nós nos aprofundarmos nessas obras. Temos ali, além dessas obras, diversas outras obras de